Alô pessoal que se liga no canal Alta Cidade TV. Nesta quinta-feira, dia 29, aconteceu aqui na cidade de Iporá, no fórum, na sala do júri, reunião com mesários e presidentes de sessões que vão estar trabalhando nessas eleições 2016. Próximo domingo, dia 2 de outubro, as eleições e tudo já sendo preparado. Estamos com o juiz eleitoral aqui da 53ª Zona Eleitoral, doutor João Geraldo, e ele vai falar sobre essa reunião. Ficou dentro da expectativa? Como é que foi a participação de mesários e presidentes de Iporá pela manhã e agora à tarde com o pessoal de Amorinópolis e de Diorama? Foi muito proveitosa, tanto com os mesários que participaram de manhã como na tarde, de manhã com os mesários e presidente de mesa de Iporá e na parte da tarde com os presidentes e mesários de mesa de Amorinópolis e Diorama. Todos eles participaram e receberam as orientações sobre o trabalho que ocorrerá no dia da votação, no dia 2. Agora, quanto a essas orientações, quais as principais, mais importantes, que pode ser repassado também para a população que está acompanhando o canal? Bom, nós orientamos todos eles, primeiramente com relação ao comportamento do eleitor, porque muito se questiona o que pode, o que não pode o eleitor fazer ou participar no dia das eleições. O eleitor ele pode votar com distintivo, com bottom, com adesivo de um determinado candidato, desde que ele faça isso de forma silenciosa e de forma individual. Você não pode ter grupo de eleitores, conversando assuntos políticos nas imediações, você não pode ter um único eleitor pedindo voto, gritando nome de candidato e coisas dessa natureza. Então nós explicamos que essas condutas são vedadas e que diante da verificação de alguma dessas condutas deve chamar a força policial e fazer a prisão em razão de boca de urna. Depois disso, nós orientamos os mesários com relação propriamente ao trabalho deles. Desde o início da chegada do eleitor na sessão eleitoral, com a orientação do secretário, organização da fila, quem pode votar, explicamos a eles que todos aqueles eleitores cujo nome consta na folha de votação e que esteja munido de um documento de identidade com fotografia, ele está apto a votar naquela sessão eleitoral. Temos algumas exceções de eleitor cujo nome está na folha de votação, principalmente em Diorama e alguns casos em Amorinópolis, que consta não pode votar, porque isso foi razão de inscrição ou transferência fraudulenta, que nós apuramos agora, quando a folha de votação já estava confeccionada, mas existe o carimbo e esses eleitores, não, mesmo tendo os nomes nas folhas de votação, eles não estão aptos a exercer o seu direito de voto. Orientamos também relativamente aos eleitores que têm alguma deficiência física, que é muito comum as pessoas perquirirem acerca de acompanhantes para esses eleitores. É evidente que o eleitor que tenha dificuldade de mobilidade, que ele tenha, por exemplo, mal de Parkinson, que tenha sofrido um derrame, que tenha algum problema de mobilidade, que não possa absolutamente utilizar os braços para exercer o seu direito do voto, ele pode levar alguém maior de idade, da sua confiança, para acompanhá-lo na cabine e digitar para ele. Menos o cego, porque o cego, a tecla da urna é em braille e ele tem que fazer isso pessoalmente para evitar que se quebre o sigilo da votação. Orientamos também relativamente o comportamento dos mesários no dia da eleição, porque eles também não podem manifestar nenhuma opinião partidária, não pode estar utilizando de nenhuma vestimenta que possa ligá-los a algum partido ou coligação e não devem permitir que também no recinto se exerça essa influência do voto. E mais os procedimentos normais que se deve fazer desde a emissão da 0ª, que é aquele primeiro boletim de urna, que deve constar 0 voto para todos os candidatos, até o boletim de urna das 17 horas, onde deve estar constando o voto de todos os candidatos que receberam votos naquela sessão. Agora, quanto a possíveis crimes que podem acontecer na eleição,
Quem é que está responsável? É o presidente da sessão para constatar isso e denunciar as autoridades, e os procedimentos vão ser tomados, as pessoas que praticarem podem até ser presos? E como é que isso vai ocorrer? Bom, o mais comum é o que a gente chama de boca de urna. No dia da eleição é proibida qualquer propaganda eleitoral, entrega de santinho, nós fazer boca de urna, tudo isso é propaganda irregular e que pode levar à prisão. Na sessão eleitoral, a autoridade máxima é o presidente, e ele, diante de uma situação de flagrância, de boca de urna, na sessão dele, ele pode chamar a força policial, que está do lado de fora dos locais de votação, e pedir o apoio da força policial para prender em flagrante aquele que estiver descumprindo a lei eleitoral e fazendo boca de urna. Fora isso, nós da Justiça Eleitoral, o juiz eleitoral, o promotor eleitoral também vai estar a serviço no dia todo e pode também efetuar prisões em flagrante daqueles que estiverem fazendo propagandas no dia da eleição, porque isso é proibido. Agora, esses flagrantes tanto para eleitores quanto também para candidatos, né? Existe aí, até o senhor vem comentando, quanto a esses possíveis crimes por candidatos que tentam aí, maquiar isso, né? O crime eleitoral, ele não é especificamente para o eleitor, nem para o candidato, é para todos. Todos aqueles que fizerem propaganda no dia da eleição está sujeito a ser preso em flagrante e responder criminalmente. Mas a gente tem observado muito que às vezes o candidato vota, né, na sessão dele e depois, e não obstante ele tenha o direito de fiscalizar, porque ele é um fiscal nato do processo de votação, essa fiscalização deve ser exercida dentro da sessão eleitoral. E às vezes o candidato fica nos corredores dos colégios e tal, cumprimentando e sugerindo, né, a eleitores o voto. Às vezes até de forma disfarçada, sem pedir propriamente o voto, mas influenciando no eleitor até com a sua presença, com a sua conversa. Evidentemente que se nós pegarmos candidato andando e conversando com eleitores nos corredores da escola, ele será preso em flagrante por estar fazendo boca de urna. Agora, quanto ao processo eleitoral, o processo está um processo limpo, o acordo que foi feito no início com os candidatos, com os partidos, ele foi bom para a cidade, né, nessa questão. E quanto ao dia da eleição também, se espera que isso aconteça? É muito costumeiro aí santinhos jogados pelas ruas. O senhor está esperançoso que isso seja uma eleição mais limpa esse ano? Olha, inclusive na resolução do TSE, já repetindo o que a lei já prescreve, é vedada essa remessa de santinhos na porta de escolas. Fizemos aqui com as coligações um acordo entre elas, né, que foi intermediado por mim como juiz eleitoral, que todas se comprometeram a se abster nessa prática tão irregular e irreparável do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental, que eles se comprometeram a se absterem de praticar esse tipo de conduta. Nós temos observado que há um amadurecimento muito grande por parte do eleitor, e essa conduta, além de ser uma conduta que suja a cidade, que depõe contra a democracia, ela não altera, na verdade, o ânimo do eleitor, porque hoje o eleitor quer algo mais do que ver santinho jogado no chão. E nós esperamos que isso seja cumprido. Nós vamos ter uma equipe de fiscalização durante a noite, e aquele que burlar a lei e jogar santinho depois da meia-noite, ele será preso em flagrante por propaganda irregular. Nós agradecemos ao excelentíssimo doutor João Geraldo, ele que é o juiz eleitoral aqui na 53ª Zona Eleitoral, falando sobre essa reunião e também sobre algumas práticas aqui na cidade quanto às eleições 2016, e o canal Alta Cidade TV vai estar acompanhando esse processo aqui na cidade de Iporá.